eu acredito que esse inventário do Wolvers, né, ele também seja uma contribuição no sentido de fazer com que os profissionais do turismo, do lazer, da recreação, né, tenham em mente essas possibilidades de atividades, né, e o quanto é necessário também a própria presença desse profissional para sugerir coisas para as pessoas fazerem, né, de uma maneira diferente, de buscar sair um pouco da sua rotina, né, porque por mais que conheçam ou estejam no seu repertório, muitas vezes falta aquele empurrão nesse sentido, né. E aí a gente vê também que essas atividades elas vão variar de acordo com alguns outros parâmetros, né? Alguns eu já comentei ali, né, no que ele comentou, enfim, se envolve dinheiro ou não, se são dentro de casa ou se são ao ar livre, né? Mas se a gente vai ver essas atividades de lazer, né, eu vou ter uma variação, por exemplo, em relação à própria faixa etária, né? Então, por exemplo, pessoas de mais idade, em geral, vão se envolver em atividades talvez que não são as mesmas que adolescentes, né? Então, quanto isso também vai influenciar, e eu tenho alguns estudos procurando retratar esses diferentes tipos de engajamento, né? Um deles, eu coloquei esse quadro aqui, né? É um estudo que foi feito com idosos de um asilo, né? Na China, se eu não me engano, enfim, e aí a gente vê aqui um pouco como é que eles dividiram, né, essas diferentes atividades de lazer. Então, por exemplo, atividades intelectuais, né, de leitura de jornais, livros, magazines, uso do computador, jogo de tabuleiro, né, mahjong, que naquela cultura é bastante comum, caligrafia, pintura, né, depois atividades de cunho mais social, né, como participar em trabalho voluntário, encontrar com amigos e parentes, né? Atividades recreacionais, que coloca a música, as próprias compras, né? Ou cozinhar por prazer, pescar, e atividades físicas, né? Os exercícios aqui de mente e corpo, como o Tai Chi Chuan ou Yoga, ou exercícios mais que envolvem um pouco mais do físico, né? Como natação, subir escada, artes marciais, enfim. Então aqui esse estudo, né, ele acompanhou esses idosos e procurou justamente fazer um pouco, identificar, né, como é que era o uso dessa rotina, né, quais eram as atividades que eram realizadas e procurou então classificar para então de alguma maneira sugerir, né, possibilidades dentro daquilo que a gente viu que é a roda do bem-estar, né? Para procurar atender um pouco essas diferentes necessidades desses idosos, né? Bom, outros parâmetros que influenciam, né, nesse sentido, o próprio repertório cultural da pessoa conhecer, né, que existe isso. Então aí aqui a gente viu naquele estudo muitas vezes que as pessoas com estudo com menor escolaridade, né, não se sentem à vontade, por exemplo, para visitar museus, né, ou atividades culturais, mesmo que muitas dessas sejam gratuitas, né, a própria disponibilidade do ambiente, né, e aí aqui a gente tem uma discussão bastante grande em relação ao espaço público, né, e em que medida esse espaço público permite a realização de práticas de lazer, e em que medida então esse lazer no espaço público acaba sendo um direito de exercício da própria cidadania, né? Uma outra diferença que eu já comentei até é a própria atividade laboral, né? O que a pessoa faz como trabalho, e um pouco essa relação que isso vai ter, às vezes de evasão ou às vezes de complementação em relação à atividade que ela vai escolher para fazer no seu tempo livre. E por fim, né, as necessidades psicológicas, né? O que as pessoas buscam, né, em termos psicológicos, né, de que elas procuram suprir nesse tempo de lazer, né.